Olá pessoal, eu vim aqui hoje falar um pouquinho mais para vocês sobre alguns outros filos, né, que compõem aí esse grupo Lophotrochozoa, né, que é o nome da nossa disciplina, tá? Nas aulas passadas vocês já viram, né, plateumintos, moluscos e anelídeos, e agora eu venho trazendo outros filos para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as características e particularidades de cada filo, tá? Aqui eu trago para vocês uma filogenia dos metazoa, né? Então, desses animais. Já falei para vocês em um outro momento, né, sobre o Ecdysozoa, que é a próxima disciplina, né, que vocês vão ter semestre que vem, que dá sequência ao Lophotrochozoa, e aí ele destaca, né, o Priapulida, Nematoda, Tardigrada e principalmente a Artrópoda, né, que são os grupos de maior representatividade dentro de Ecdysozoa, que são aqueles indivíduos que fazem equidise, né, que tem aquela muda no seu crescimento, e aqui abaixo os Lophotrochozoas, né, que são representados principalmente, os mais conhecidos nossos, né, a gente vai ter aí os nemateumintos, os anelídeos, os moluscos, os plateumintos, né, que a gente já viu. E qual é a característica, então, que vai definir esses indivíduos que são do grupo Lophotrochozoa? Eles possuem uma estrutura, né, no aparelho bucal que auxilia a captura de alimentos, que se chama lofóforo. A gente vai visualizar mais à frente, tá? É uma estrutura como se fosse uma pinça, né, que sai do aparelho bucal e acaba captando esse alimento e trazendo até a boca. Essa é a principal característica. Tá, mas só isso? Não, não é. Temos grupos, animais muito diferenciados morfologicamente, né, entre eles, entre os filos, fisiologicamente também, são funções totalmente diferenciadas, mas a gente tem uma semelhança genética, então a gente vai ter uma característica monofilética, né, semelhante, que é o gene 18S, que foi descoberto então que tem as mesmas sequências genéticas para todos esses indivíduos, tá? Ele é um grupo monofilético. Agora eu vou sumir um pouquinho aqui, tá? Minha imagem, vai ficar somente meu áudio. E eu vou começar a falar então um pouquinho para vocês sobre cada filo, tá? Então aqui a gente começa com o Gnatostomolida, nomezinho um pouquinho complicado de falar, mas é assim mesmo, pode falar com acento ou não, tá? Eles são animais vermiformes, são delicados, todos, a maioria dos Lophotrochozoa, eles são minúsculos, são bem pequenininhos mesmo, então eles têm menos de 2 milímetros de comprimento. Nesse filo foram descritas até agora mais de 80 espécies, em torno de 18 gêneros, tá? E aqui ao lado a gente tem aí a imagem, né, de representante, que é uma espécie que vive principalmente entre os grãos de areia, e ele é muito pequenininho, então dificilmente a gente vai conseguir visualizar, tá? O que a gente consegue observar aqui? As mandíbulas, ovário, testículo. Então, o que é interessante a gente destacar? O sistema reprodutor desses indivíduos, a maioria deles, eles vão ser o quê? Eles vão ter os dois sexos no mesmo indivíduo, tá? Então, eles vão ser monóicos, tá? Seguindo, então, a gente vai ter eles, a forma de alimentação aqui. Eles se alimentam principalmente raspando bactérias e fungo do substrato que eles se encontram, com auxílio de par de mandíbulas, né, na faringe. E essa faringe vai conduzir até um intestino seco simples, então é um sistema digestório simples, tá? O corpo é acelomado, então não possui celoma. Se vocês tiverem dúvida referente a esses conceitos, assistam novamente a primeira aula que eu tive com vocês. Eu falei um pouquinho sobre esses conceitos, tá? Não há sistema circulatório, então eles fazem toda essa parte de circulação, excreção e trocas gasosas através de difusão, tá? Então, célula a célula vai passando aí a membrana fazendo essa absorção dessas substâncias, tá? Então, como eu já disse, eles são monóicos, né? Hermafroditas, simultâneos, então eles realizam uma fertilização cruzada mútua, então troca esse material genético, mas eles possuem no mesmo indivíduo os dois sexos, tá? Aqui a gente vai ter o próximo filo, que é o Micrognathozoa. Eles são pequenos animais intersticiais, então eles também vivem aí associados aos grãos de areias. Eles têm aí cerca de 142 micrômetros de comprimento, então são super pequenininhos, não chega nem a 1 milímetro, tá?
E aí aqui abaixo a gente consegue visualizar aí esse indivíduo, né, que se alimenta principalmente de bactérias e algas, cianofíceas e diatomáceas, tá? Eles possuem alguns cílios, né, ao redor desse corpo que vai facilitar essa movimentação desse ser, né, quando ele estiver em um meio mais aquático. E também ele consegue produzir uma substância, eu também já falei isso um pouquinho na última aula, né, que vai facilitar aí, a adesão dele às superfícies, né. Aí a gente vai para o filo rotífera ou rotifera, tá? Tem o nome derivado da corona ou coroa, não é coronavírus, tá, gente? Que é uma característica que ao bater frequentemente ele vai se assemelhar a uma roda girando, então por isso o nome, né, rotífera, que significa roda, e fera aquele que possui rodas, então eles giram, tá? Eles vão variar de 40 micrômetros a 3 milímetros de comprimento e há cerca de 2.000 espécies de rotíferas. Eles são habitantes comuns de lagos e lagoas de água doce, principalmente, e eles são muito adaptáveis a qualquer tipo de condição ecológica. Isso torna eles muito resistentes a diferentes tipos de ambiente e até ambientes extremos, como, por exemplo, a falta de água, né? Então, ele consegue suportar longos períodos de dissecação. Tem até registros, né, de que aguentou 4 anos sem água e quando entrou no meio aquático ele voltou a sobreviver. E também a temperaturas muito, muito inferiores a 0 graus Celsius, como vocês podem ver aí. Então, é tão fria que chega a menos 272 graus Celsius. Aí a gente consegue observar a boca, a coroa, né, o cérebro, as células flama, né, que é da excreção, também já apresentei um pouquinho para vocês, a glândula salivar, o estômago. Aí a gente vai ter várias formas, né, vários formatos, né, mais uma vez destacando isso, eles não possuem aí um padrão, né, de forma, esses indivíduos. E aí tem um processo bem interessante que se chama míctico, que significa misturado, que refere-se à capacidade dos ovos haploides de serem fertilizados e misturados com o núcleo do espermatozoide do macho para formar um embrião diploide. Então aí voltem também os conceitos do que é haploide, o que é diploide, né? Então eu tenho aí ovos, né, que são haploides, possuem metade do material genético, e eles conseguem se misturar, né, com o núcleo do espermatozoide e formar então um embrião diploide. Então os ovos amícticos, que não têm a mistura, são diploides e vão se desenvolver por partenogênese, sem fertilização. Já os haploides, eles vão ter essa fertilização, vão ser fertilizados para depois conseguir esse embrião se desenvolver, tá? Aí eu trouxe para vocês a classificação do filo rotífera, mas também para auxiliar vocês na montagem do atlas, né, daquelas imagens que eu pedi para vocês. Então a gente vai ter aí classe Seisonide, Bideloide e Monognonta. Aí a gente vai para o filo Acantocéfala. Eles geralmente são chamados de verme de cabeça espinhosa pelo formato deles, tá? Eles são parasitas na maioria das vezes, né? Eles vão parasitar peixes, aves e mamíferos. Eles ficam no intestino desses vertebrados, né, quando adultos, e aí as larvas deles vão se desenvolver principalmente no corpo de artrópodes, tanto em crustáceos como insetos, e vai depender muito da espécie. Então, o que acontece? As larvas vão utilizar de corpo de artrópode, crustáceo e inseto, e quando adulto eles migram aí para peixes, aves e mamíferos, tá? Para cumprir o seu ciclo de vida. O tamanho deles aí variam de 2 milímetros a mais de 1 metro de comprimento, então eles são um pouco maiores, né, dos representantes que a gente viu até agora. E aí a gente tem uma imagem mostrando como que eles ficam, né, acoplados aí no intestino desses animais. Então eles possuem aí na imagem B, né, o verme adulto, tem uma ampliação para a imagem C, que é a probóscide, né, que é evertida penetrando o intestino do hospedeiro. Então o que a gente vai ter? Essa probóscide,
é como se fosse uma forma de fixar esse verme, né, na parede do intestino para ele conseguir se alimentar desse hospedeiro, tá? Aqui mostrando a parte interna, né, então a gente vai ter lá na imagem D, né, na probóscide, a gente vai ter os ganchos lá que conseguem então se fixar na parede intestinal, tá? Então ali a gente tem a parede intestinal e os ganchos, entrou, fixou, dali dificilmente ele vai sair, tá? Aí, o que é interessante? Muitos desses indivíduos, eles têm um valor muito alto econômico. Então, a gente utiliza desses seres para extrair compostos anticancerígenos. E aí, a gente consegue desenvolver principalmente a área medicinal, né, estudando mais esses invertebrados e vendo quais os tipos de substâncias que eles podem produzir, né. Aí a gente tem aí citando, né, outros compostos anticancerígenos são derivados das esponjas, corais, pepinos do mar, enfim, todos esses organismos, eles acabam tendo uma importância econômica muito alta para o ser humano, né. Claro que eu acho que, aí entra uma opinião minha, né, eu acho que a gente tem que respeitar esses animais enquanto seres, né, vivendo aí no mesmo planeta que a gente e não em busca de o que ele vai ser bom para mim, né. E aí eu trago mais uma representação, né, do Lophotrochozoa em partes, né, mostrando aí esses filos e quais são as características, né, em relação um ao outro. O que a gente consegue observar aí que eles têm em comum, né? A gente vai ter características moleculares lá na base, que é a principal característica que vai unir eles dentro de um grupo maior, tá? Porque formato, observa que não tem padrão, tá? E aí a gente vai para o filo ciliófora, né? O cilióforo, eles medem cerca de 0,35 milímetros de comprimento e 0,10 milímetros de largura. Eles foram nomeados primeiro, na verdade eles eram um filo, né, que foi descoberto há muito tempo e no primeiro momento já falaram assim, nossa, que povo estranho é isso daqui, e eles ficam associados na boca de lagostas. Então eles se fixam na parede da boca dessa lagosta e vai então aproveitando aí essa alimentação dessa lagosta para retirar os seus nutrientes, tá? Quando eles estão fixados, eles vão coletando bactérias e partículas de alimento que vão sendo soltas por essas lagostas, tá? E aí eles conseguem sobreviver. O filo Entoprocta, ele tem cerca de 150 espécies de animais, eles são também bem pequenininhos e eles são sésseis. O que significa isso? Eles não se movimentam, tá? Eles não têm nenhum cílio, nenhum flagelo que vai permitir eles andarem, tá? A maioria deles, eles também são microscópicos, não passam de 5 milímetros de comprimento, e todos se alimentam por meio de mecanismos ciliares. Então, os cílios que eles têm ali na boca, vocês conseguem observar, né, o esôfago, esses cílios, eles vão movimentar aí a água, né, e vai trazer essas substâncias para dentro do corpo deles, para eles se alimentarem, ok? Ectoprocta inclui animais aquáticos, né, frequentemente formam incrustações sobre espécies duras, já que eles são sésseis, né, eles não se movimentam, e eles se alimentam distendendo seus lofóforos na água circundante para captar essas partículas. Então, aqueles cílios, eles estão nesses lofóforos, né, que são essas estruturas que saem do aparelho bucal deles em busca de alimentos, tá? Aqui a gente consegue ver muito bem o lofóforo, lá em azul. Tudo aquilo que parece até uma vassoura é um lofóforo, e dentro desses lofóforos tem os cílios. A movimentação deles na água permite com que substâncias e partículas que estão ali naquela água entram dentro desse organismo para ele se alimentar. Aqui mais uma imagem de colônias, né, desses seres. Aí os lofóforos, lindos, muito bonitos, né, por sinal. E aí o filo Brachiopoda, que tem braços e pés, né? Ele é um dos grupos mais antigos, então tem muitos fósseis, né? Cerca de 12 mil espécies fósseis, então não existe mais. E tem um gênero que é o Lingula, que é considerado um fóssil vivo, né? Tendo existido virtualmente sem alteração desde os tempos antigos, né? Ordovicinianos.
a maioria com conchas dos braquiópodes modernos, que atingem entre 5 e 80 milímetros, então são um pouquinho maiores, podem até chegar a 30 centímetros, tá? E aí a gente consegue observar essas conchinhas aí bonitinhas. O filo Foronida, que da mitologia do epíteto de Io transforma em uma novilha branca, inclui aproximadamente 20 espécies de animais pequenos e vermiformes, também são em formatos de verme, tá? A maioria vive sob substrato, abaixo das águas costeiras rasas e principalmente nos mares temperados, tá? Variam também em poucos milímetros, né? Então são todos muito pequenininhos. Tem os cílios nos tentáculos que dirigem a corrente da água para um sulco entre as cristas, né, da boca, que vai conduzir o alimento até a boca. O plâncton e os detritos, eles são capturados no fluxo, né, e transportados pelos cílios até a boca. Aqui a gente tem um diagrama da estrutura interna dele, né, então a gente vai ter lá o lofóforo, né, que é a vassourinha, os tentáculos desses lofóforos, e aí conduz esse alimento que vai aí à boca. Observem que a boca e o ânus estão muito próximos, né, como eu falei para vocês lá na primeira aula também, eles não têm um sistema digestivo complexo, tá? Aí o filo Nermetea, que o nome se refere à pontaria infalível da probóscide. Então eles têm um longo tubo muscular, né, que vai diretamente na sua presa e captura ela sem muita dificuldade, tá? São vermes em forma de cordão ou de fita, bilateralmente simétricos e triblásticos. Na maioria das vezes, as espécies de Lophotrochozoa, eles são simétricos, tá? Ele é formado por aproximadamente 1000 espécies e quase todas elas são marinhas, tá? Aí a gente consegue ver o vermezinho ao lado, né, que possui entre 6 a 10 centímetros de comprimento. Aqui uma estrutura, né, dele, a parte interna, então a gente consegue ver a musculatura dele, o estômago, né, o intestino seco, o cordão nervoso lateral, as gônadas. Aqui algumas das características que eu trouxe para vocês depois dar uma olhadinha, né, que a gente destaca aí: hábitat marinho, água doce terrestre, úmido, tá, necessita de água, o corpo triblástico, sistema digestivo completo que tem boca e ânus, mas não é complexo, tá? Ele é mais simples. Fosseta ciliada, sistema vascular sanguíneo com 2 ou 3 troncos longitudinais. E aí a classificação, tem a classe enópla e anópla. Qual a diferença desses dois? A enópla, a probóscide, que fica lá na boca, né, geralmente armada com estilete, a boca ela vai se abrir em frente ao cérebro. Isso na enópla. E na anópla vai ficar abaixo ou posterior ao cérebro. Então, essa classificação é relacionada à posição que a boca vai se abrir, tá? E aí, para finalizar então a nossa aula, eu trouxe essa imagem também, né, um esquema aí desse organismo, mostrando principalmente aqui os vasos, né, ligantes, o lateral aqui, o vaso dorsal, o nefrídeo, né, a gente consegue ver toda essa estrutura, né, de ramificação, um vaso sanguíneo lateral, aí a gente vai ter a derme, a epiderme, a probóscide aqui, ó, sempre prestando atenção no corte, né, nesse verme, tá? Conseguimos ver os cordões nervosos e o lúmen intestinal, que é a parte branca, né, centralizada, que seria aí o intestino propriamente dito, tá? E é isso, pessoal. Então, voltando aqui para minha imagem, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho das diferenças entre esses grupos. São grupos que a gente não conhece, então fica um pouquinho mais difícil, né, da gente conseguir desenhar isso, visualizar isso na nossa mente. Mas, assim, o principal é entender que eles têm características moleculares semelhantes, que eles têm uma importância econômica, que eles têm uma importância medicinal, ecológica, fundamental. Muitos desses indivíduos, eles são
indicadores de qualidade ambiental, então tudo isso está muito interligado, tá? E é uma evolução, né? Eles são aí base, né, para nossa evolução e surgimento de outras espécies, são parte da cadeia alimentar também. Então não tem como a gente olhar para esses indivíduos somente como um olhar morfológico, tá? É sistêmico. Espero ter contribuído e qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.